O João, que é da Agropecuária 2A, não tem nada a ver com o Cindy, o negócio dele é Nelore, né? Lá em Bonito, no Mato Grosso. Boa tarde. Adaltinho, boa tarde, obrigado pela presença. É importante para a gente estar vindo numa feira como a Feicorte, falar um pouquinho do nosso Nelore, dar uma entrevista para um canal que, igual vocês, de uma abrangência nacional. A gente está muito feliz com a retomada da feira e da maneira como está sendo. Porque ela sempre foi uma feira muito querida, né? Exatamente. Eu não sei se você chegou a conhecer ela lá no... Não, eu vi muitas referências com relação à Feicorte, que era uma grande apoteose da pecuária de corte, né? E a gente, como produz Nelore de qualidade para a produção de corte, para o incremento da carcaça, é importantíssimo estar marcando presença. A gente tem o Roberto Barcelos palestrando, o Rodrigo Albuquerque, a cadeia inteira envolvida em produzir carne de corte para esse Brasilzão todo. Bom, vocês têm os palestrantes lá na parte técnica do evento. Sim, a gente teve a Liliane, teve o Marco Gambale, teve o Roberto Barcelos. Eu palestro agora à tarde às 3h30 para falar de oportunidades e desafios da verticalização, que é uma coisa que está muito em evidência no Brasil hoje, o próprio produtor criar a sua marca. E aí eu conto algumas histórias para a gente conseguir chegar sem precisar estar despendendo tanto capital da porteira para fora. E vai ter degustação na sua E vai palestra? ter degustação depois. Da sua é daquelas de degustação. É isso aí. Tem as sem degustação e as com degustação. Tem. Eu achei muito legal esse modelo que o pessoal lançou, porque você vai lá explicar como é que você produz a carne de qualidade do Nelore, que é a especialidade da Agropecuária 2A. Exato. Mas se você só fala e ninguém experimenta nada, fica aquele ato, aquele ponto de interrogação. Será que é tudo isso? Exatamente. A gente cria uma expectativa na cabeça e acaba que você não tem essa apoteose no paladar, né? Mas a gente trouxe, ontem já teve uma degustação, mais ou menos 400 pessoas no Beef Hour ontem. Hoje tem Beef Hour de novo da confraria, vai ter agora a 12h30. E aí a gente vai ter depois um encerramento também, ou vai ser no nosso stand lá aqui pertinho, ou vai ser lá no Beef Hour. Legal, tá bom. Agora me conta um pouquinho da Agropecuária 2A, vocês fazem a carne de qualidade do Nelore. Isso. Conta um pouquinho dessa história e como é produzir a carne de qualidade do Nelore, já que o Nelore sempre, não o Nelore, mas tirando as raças europeias, o gado zebuíno sempre foi um pouco um tabu, hoje não é mais. Hoje já sabe que você tem marmoreio em Nelore, marmoreio em Guzerá. Exatamente. É uma questão de você ir afinando o que você quer. Exatamente. Como é que é a história da Agropecuária 2A? Tavinho, a gente vem de uma situação onde o meu avô era pecuarista, ele sempre fazendo o gado normal, o gado de commodity, nunca olhando muito para isso. E quando teve uma sucessão, eu fui comprar uns touros aqui de Prudente, do Cacau Miranda, do Danilo Miranda, e eu acabei me deparando com umas marcações na anca, que eram umas marcações de ultrassonografia de carcaça. E para mim eu nunca tinha entendido o que era aquilo, como é que a gente faz isso daí, e aí eu conheci a Liliane. E a Liliane me abriu um leque para uma porção de coisas que eu precisava olhar para eu poder produzir e ter realmente a verticalização. E aí foi o primeiro passo nosso, foi entender a ferramenta de ultrassonografia. Um segundo passo foram as parcerias que a gente teve com o Shiro Nishimura, com o Fabinho do Golias, com o pessoal da Santanice. E por último, que a gente vem agora afinando o nosso gado, colocando a nossa cara, a gente vem fazendo um animal produtivo que entrega qualidade. Então eu brinco muito do Nelore Flex, ele vai para os dois lados, vai para o índice, vai para a carne de qualidade, vai para a beleza, vai para o aprumo, vai para o fenótipo. Vem cá, você falou do Nishimura, o Nishimura está com o pessoal da confraria e eles são os campeões aí nessa questão do marmoreio do Nelore. Vocês têm uma marca própria de vocês e o Nelore de vocês é com marmoreio ou é só com precocidade? Não, ele é com marmoreio. Na verdade, o Nelore Agro 2A ele traz todas as características de carcaça, tanto as características econômicas, que é a área de olho de lombo, e o EGS, que vai trazer, a área de olho de lombo ela vai trazer o rendimento de carcaça, o EGS, brevemente falando, ele vai trazer precocidade para o teu gado e a gente contempla com marmoreio. Então no nosso filtro a gente posiciona o marmoreio como um ponto-chave para poder o touro e a própria matriz entrarem no nosso tipo de acasalamento. Tá, e aí quando você vai buscar o marmoreio no Nelore, você precisa ter no touro, na genética do touro e na genética da vaca? Nos dois. Os dois. Mas a gente está acompanhando, acompanhando junto com a DGT, que a genética tem que estar, as medidas têm que estar impressas mais na mãe do que no pai.
né? É uma característica materna de alta herdabilidade, média para alta, mas o que a gente vê dentro da 2A é que as fêmeas que são mais diferenciadas no intra-rebanho são as que mais expressam marmoreio nos filhos. É interessante isso porque o touro sempre foi o supervalorizado Exatamente. na história da pecuária. O macho é que vai imprimir as qualidades, o macho é que é isso, o macho é que é aquilo. E de alguns anos para cá, e em alguns trabalhos de sumários lançados na ABCZ, as raças começaram a ter sumários também de fêmeas. Exatamente. E o que você está falando vem a bater diretamente com isso. Exatamente. A fêmea não era só a caixa de transporte do bezerro, do futuro bezerro. Ela tem também o seu poder materno e genético. Exatamente, Tavinho. A gente tinha uma premissa nessa pecuária mais antiga da gente emprenhar a vaca, ela vai para o pior pasto da fazenda, ela vai receber uma subnutrição. E aí a gente começa a ter estudos falando do quê? Poxa, nutrição fetal. O que a vaca passar durante a gestação, ela vai transmitir até 2, 3 gerações para os bezerros. Se ela tiver restrição, ativa uma série de genes, não ativa outros genes. E aí a gente começa a ter nisso tudo, começa a entrar, eu falo muito nisso, a gente profissionalizou muito a cria. A cria ela ainda está num status que ela vai ser a última agora a entrar nesse status de tecnologia, está vindo muito forte. Os animais, as vacas precisam de programação fetal para poder parir. E programação fetal não é só dar um sal de qualidade, é você saber emprenhar ela no momento certo, é eu saber desmamar o bezerro no momento certo, eu criar o mínimo de estresse possível, porque a hora que ele tiver o desmame é a hora que ele tem que potencializar dentro da propriedade. E além desse bezerro de qualidade, que você já vai ter desde da primeira prenhez, você vai ter uma vaca com mais longevidade, uma vaca que vai ter mais partos, uma vaca que vai diminuir o período entre partos. Exatamente. É só vantagem. É só vantagem. Você tem um intervalo de gerações reduzidos, uma vaca que vai reconceber muito mais fácil, porque na memória dela genética, ela não vai ter essa questão de, poxa, emprenhar para mim é um estresse. Né? A gente acha que não, mas a gente tem muita vaca, por exemplo, na época que a gente começou a fazer essa transição para essa tecnologia, tanto de nutrição e de programação, muita vaca não reconcebendo. E aí a gente esperou uma geração. Não se sabia por quê. Hoje Exato, se sabe. Hoje a gente tá consegue. Lá no material genético dela, emprenhar é ruim. Exatamente. Lá, atavicamente aqui na minha genética, uma bisavó minha sofreu muito e talvez tenha até morrido por emprenhar. Então eu tenho isso de que emprenhar é ruim. Não deve ter esse sentimento. Exatamente. A transmissão de gene é muito grande. Né? A gente ainda está caminhando muito na questão de genética, epigenética, que é a nutrição para poder expressar gene, ainda está muito começando. Né? A gente tem um americano muito na frente, né? A Associação de Angus da Americana está muito bem nisso. Hoje eles fazem a genotipagem, mas não abrem mão de medir em ultrassom, e a gente está trazendo isso para o Brasil. Azar do Carrefour, que não quer mais comprar nossa carne. Exatamente. Eu ia falar até isso, que a minha carne você não encontra no Carrefour. Problema deles. Paz e bem, né? Francês é meio esquisito, de vez em quando e sempre. João Paulo Teles, Agropecuária 2A, muito obrigado pela presença. Obrigado a você aqui. Pelo espaço, Tavinho. Foi um prazer enorme ser escolhido para poder falar um pouquinho sobre o Nelore com o marmoreio. A gente fala muito sobre a base do rebanho nacional, de que tem que melhorar. A gente tem 40 milhões de vacas e precisamos colocar qualidade para esse povo ser super nutrido. Muito bem, obrigado e Obrigado parabéns a você pela presença na FEPCORTE e pelo apoio também. Obrigado a todos.